Esta é a quarta parte do material destinado a estudar o indutor, né, e o seu comportamento em circuitos elétricos. Na aula anterior, nós vimos qual é o comportamento de um indutor quando a gente o insere num circuito com alimentação contínua. Nesta aula, nós já vamos estudar qual é o comportamento de um indutor em um circuito com alimentação alternada. Para um bom aproveitamento dessa aula, é desejável conhecimento básico a respeito de integração e derivação, os conceitos básicos de eletricidade e magnetismo, e também é conveniente que as três primeiras partes que tratam de indutância já tenham sido assistidos. Para a gente desenvolver o que a gente precisa, nós vamos assumir nessa aula um circuito em que nós temos uma fonte de alimentação alternada. Nós vamos supor que é uma fonte de tensão, cuja equação é um valor máximo Vm vezes um seno de ômega t mais φ. Ou seja, nós temos uma fonte de alimentação senoidal com valor de pico Vn, frequência angular ômega e ângulo de fase φ. Pela análise de malhas, a gente sabe o que? A tensão na fonte mais a tensão no indutor, né, vão ter que ser igual a zero. Como o indutor e a fonte estão conectados em paralelo, então a tensão nos terminais do indutor vai ter que ser a tensão nos terminais da fonte. A gente sabe que a tensão no indutor, nos terminais de um indutor, é a indutância vezes a derivada da corrente em função do tempo. Com isso, se a gente assumir, né, condições iniciais nulas, ou seja, que a corrente no indutor em t igual a zero é igual a zero, a corrente no indutor será 1 sobre L vezes a integral da tensão nos terminais do indutor dt. Bem, se a tensão nos terminais do indutor é a tensão na fonte, né, no lugar de VL na equação de corrente, nós vamos ter Vm seno de ômega t mais φ. Aplicando, né, resolvendo essa integração, nós vamos, após alguns ajustes, né, obter que a corrente nos terminais, né, ou a corrente através do indutor, né, vai ser dada por esta equação que está apresentada nesse slide, ou seja, a corrente no indutor vai ser o valor de pico, né, da tensão na fonte de alimentação, dividido por ômega L, vezes seno de ômega t mais φ menos 90 graus. Ou seja, por inspeção nesta equação, né, a gente sabe que o valor de um seno, os valores máximos são 1 ou menos 1, então o valor de pico da corrente, o Im, vai ser o Vm sobre o ômega L. Muito bem, essa equação está muito parecida, né, com a equação que a gente obtém de corrente num resistor, por exemplo, que é tensão sobre resistência. O termo ômega L, né, se a gente for verificar as unidades, ele também é dado em ohms, tá? Então, da mesma forma que a gente fez lá no circuito em que nós tínhamos um capacitor, né, a gente pode definir uma grandeza chamada reatância indutiva, que vai ser ômega vezes L. Desta forma, né,
a equação, né, para corrente no nosso indutor vai ser tensão sobre reatância, que é XL, que é o ômega L. Tá? Um detalhe importante é que essa reatância ela varia com a frequência angular. A gente sabe que frequência angular é 2 vezes π vezes a frequência. Então, quanto maior a frequência de oscilação do sinal gerado pela fonte, da tensão gerada pela fonte, maior vai ser a reatância indutiva no indutor. Quanto maior a reatância no indutor, menor a corrente no circuito. Então, a reatância indutiva é o grau de dificuldade que o indutor pode oferecer à passagem de corrente elétrica alternada. Quanto maior a frequência, né, de oscilação, maior é a reatância e maior a atenuação o indutor vai promover a passagem de corrente elétrica. Outro detalhe importante é que, como a gente sabe que a tensão no indutor, neste caso, é a tensão na fonte, né? Comparando a equação de tensão no indutor, que é a mesma da fonte, e a corrente através do indutor, a gente percebe que existe uma variação no ângulo de fase, ou seja, a corrente no indutor está atrasada em 90 graus com relação à tensão no indutor. Isso pode ser observado tanto na curva de tensão e corrente no indutor, no domínio do tempo, né, em que a tensão no indutor está adiantada em relação à corrente em 90 graus. Isso quer dizer o quê? Quando a tensão no indutor é máxima, sua corrente está passando por zero. Isso vale tanto para o ciclo positivo, quanto para o ciclo negativo. Quando a tensão no indutor é zero, a corrente no indutor ou vai ser máxima positiva ou vai ser máxima negativa. Então, isso é uma outra regra básica que vale para o indutor. A corrente no indutor sempre estará atrasada em 90 graus com relação à tensão aplicada nos terminais do indutor, quando tivermos um sinal senoidal aplicado ao indutor. Esta diferença de fase também vai aparecer quando a gente tiver um diagrama fasorial, né? A corrente no indutor sempre vai estar 90 graus atrasada com relação à tensão aplicada no indutor. Muito bem, nós vimos, né, que a corrente no indutor pode ser obtida, né, o valor de pico, né, como o pico de tensão sobre o indutor sempre sobre a indutância. A corrente no indutor é tensão no indutor sobre a indutância a reatância indutiva, né, do indutor, né? O XL é reatância indutiva, né? E a gente sabe que a reatância é ômega vezes L. Então, se a gente tiver uma maior frequência, o ômega vai ser maior, porque a frequência, quanto maior, maior o ômega. Maior ômega, maior reatância indutiva. Maior reatância indutiva, menor corrente. Então, a gente pode dizer que o indutor pode operar, né, como um filtro passa baixa. Ele vai atenuar ou oferecer menor dificuldade à passagem de correntes de sinais
de baixa frequência. E quanto maior a frequência do sinal, corrente ou tensão aplicada ao indutor, né, maior a sua reatância indutiva e maior a dificuldade de passagem de corrente elétrica por ele, ou maior atenuação ao sinal alternado aplicado sobre o indutor. Isso também vai aparecer numa simulação que foi feita. Nós temos 4 sinais, né, com frequências de oscilação variáveis. A tensão aplicada sobre o indutor tem o mesmo módulo em todas essas simulações. Então, as variações que nós temos aqui se devem simplesmente ao comportamento do indutor com relação à frequência do sinal aplicada sobre ele. Como ele opera como um filtro passa-baixa, para sinais de frequência menor, ele vai causar uma menor atenuação do que para sinais com alta frequência. Ou seja, quanto maior a frequência, maior a reatância, e aí nós vamos ter uma menor corrente através do indutor. Sinais de baixa frequência, nós vamos ter reatâncias mais baixas, e aí nós vamos ter menos atenuação na corrente que atravessa, que percorre esse indutor. Com isso, nós encerramos essa breve análise do comportamento de um indutor quando a gente tem sinais alternados aplicados sobre ele. Basicamente, né, as duas coisas mais importantes, né, é que, primeiro, a corrente no indutor sempre estará atrasada em 90 graus com relação à tensão no indutor. E a reatância indutiva, né, no indutor varia com a frequência, sendo igual à frequência angular ômega vezes a indutância do indutor. E aí, quanto maior a frequência, maior a resistência que o indutor vai oferecer ao sinal alternado. Então, o indutor ele pode operar como um filtro passa-baixa, deixando passar baixas frequências de sinais, atenuando mais fortemente, né, quanto maior a frequência do sinal introduzido sobre ele. Com isso, vamos encerrar essa aula. Mais uma vez, muito obrigado.